Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Kinea Insight, vídeo Insight, explicando nosso Kinea Insight, tá? Que vai estar ali no blog da Kinea, Fundação, sobre o processo de tecnologia, transformação da tecnologia dentro da economia chinesa. China pressionada por tarifas no governo Trump e tendo que se reinventar e mover para cima na cadeia tecnológica. Como é que a China está fazendo isso e o que está acontecendo para discutir esse tema super relevante? Trouxemos aqui hoje nosso analista de tecnologia, tá, o Guilherme, e nosso Head de Research, Leandro, que já participaram de outros que nem Insight, Vídeo Insight. Gente, qual é a analogia do mês que a gente está trazendo para vocês? Fundação de Isaac Asimov, tá? Uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos. Qual é a ideia aqui? Nessa obra, tá, o Harry Seldon, que é ali o protagonista, ele decide que a civilização vai colapsar e que você tem que, na verdade, criar um centro de conhecimento fora da capital e transferir esse conhecimento para um planeta chamado Terminus e ali reflorescer a sociedade. É muito parecido com essa ideia da China. A China tradicional, aquela China cheia de problemas que a gente já escreveu em Hotel California, que a gente escreveu em tantos outros insights como Crime e Castigo. Os problemas continuam ali no setor imobiliário, na economia de infraestrutura, mas então você tem que reinventar essa economia dentro desse processo de tecnologia que a gente vai estar discutindo hoje aqui nesse Kinea Insight. Vamos começar com essa ideia geral, falando aqui com o Guilherme. Guilherme, vamos conversar um pouco sobre essa ideia, né? A gente dizia que a China não iria chegar tão cedo, em termos do Ocidente, na cadeia de semicondutores. Aí a gente vai fazer esse trabalho e vai analisar o que está acontecendo dentro da cadeia de semicondutores e descobre que a China andou muito mais rápido do que a gente estava pensando. O que aconteceu? Quais são essas tendências? Com certeza, Rui. Bom, todo o atraso da China na cadeia de semicondutores, ela na realidade iniciou no primeiro governo Trump, com as restrições à importação de equipamento para a produção de semicondutores. Então, o processo de produção de semicondutores é uma cadeia de suprimentos extremamente complexa, com diversas partes, e que, na realidade, muitos desses equipamentos somente uma empresa no mundo sabe fazer. É o caso, por exemplo, das máquinas de litografia da ASML, que é uma empresa europeia, que é um dos passos no processo da produção de semicondutores. As máquinas mais avançadas da ASML nunca puderam ser vendidas para a China. E isso foi limitado lá pelo governo Trump em 2019. Então, diante disso, a China sempre teve que correr mais rápido, teve que se inovar, se reinventar e procurar outras formas de produzir os seus semicondutores, diferentemente do que foi feito na produção de semicondutores no Ocidente. Então, ao longo desses anos, o que nós vimos? A China investindo nas suas fábricas locais para buscar outras formas de fazer essa produção, mesmo com as máquinas que ela tinha acesso, mas ao longo do tempo também as restrições foram se apertando. Não foi só no governo Trump, no primeiro governo Trump as restrições começaram, mas elas foram apertadas a cada ano pelo governo Biden. Então, em 2022 nós tivemos mais restrições à importação de equipamento, 2023 novamente, e em 2024, ali nas últimas semanas do governo Biden, mais restrições ainda. Então, o governo americano, os Estados Unidos, foram fechando todas as possibilidades de importação de equipamento avançado para a produção de semicondutores na China. Como que a China tem contornado isso? Bom, a China tem investido em formas inovadoras de usar esse equipamento, eles têm criado novos processos que, apesar de ineficientes, conseguem ali, de certa forma, encontrar um caminho para a produção desses chips avançados. Como eu falei, não é a forma mais eficiente de se produzir esse chip, na realidade muitas vezes fica muito caro produzir, mas é o que eles têm ali disponíveis. E eles têm também investido numa cadeia de suprimentos local. Então, as alternativas locais às empresas americanas que eles não têm acesso, eles têm investido, o governo tem dado muito suporte, ele tem basicamente incentivado que as empresas e as fábricas locais comprem mais equipamento dessas empresas e tem tentado inovar de forma a fazer a separação, o que a gente chama de decoupling de toda a cadeia de suprimentos americana. E eles têm tido muito sucesso nisso, principalmente na parte que a gente chama mais de lagging edge, que são os chips que são mais antigos e que são muito usados na cadeia de autos, na indústria, até alguns chips de lógica, mas em equipamentos em consumer electronics, né, em eletrônicos para o consumidor. Nisso a China tem tido já muito sucesso e já tem tido uma capacidade local bastante alta. Na parte avançada ainda tem ali alguns desafios a serem sobrepostos, mas a gente tem visto muito avanço, né? A Huawei
Por exemplo, ela tem conseguido ter chips de AI, chips primeiro de smartphone e depois para AI, que já são muito bons. Ainda não são nem perto do que são os melhores que a NVIDIA vende no Ocidente, por exemplo, mas já são chips muito bons, principalmente comparados ao que as empresas são autorizadas a vender. A gente sempre tem que colocar a China nesse contexto, né, de que existem muitas restrições para o que a China pode comprar, tanto na parte de equipamento, que eu já comentei, como na parte dos chips em si. Existem muitas limitações. Mas a China, desde ali de 2018 e 2019, tem investido muito, tem sido um foco do governo central, do planejador central, e eles têm tido bastante sucesso, como eu falei, principalmente nesses chips mais antigos. E eles têm andado rápido, né? Se você vê a história da China, né, ela não é mais uma simples fábrica de produtos de baixa complexidade a baixo custo do mundo. Né? Então, você tem nas últimas décadas, ela vem investindo aí, elevando a complexidade de sua própria manufatura. Né? Então, você tinha, no começo, sei lá, era uma grande exportadora de produtos têxteis, aí isso foi passando por indústria de aço, indústria de produtos eletrônicos, né? Depois a gente subiu para painéis solares, turbinas a gás, telecomunicação, aí você vai subindo cada vez mais na complexidade, baterias, carros elétricos, né? E aí você vê todo o impacto que essa cadeia de produção da China tá deixando por onde ela passa, né? Então, assim, toda essa movimentação, ela vai deixando suas vítimas, né? Você vê que conforme a China vai avançando nessas indústrias, vai aumentando a complexidade, avançando rápido, ela vai tirando os incumbentes, né? As indústrias incumbentes, os países incumbentes vão cada vez sofrendo mais com o excesso de produção, com a capacidade de produzir a baixo custo que eles têm, na eficiência, e isso está começando a chegar na indústria de semicondutores, né? Como a gente vai comentar aqui hoje, né? Principalmente nesses semicondutores de menor complexidade, mas isso é uma indústria enorme, né? Sim. Dominada pelo Ocidente, né? Que pode, em breve, começar a ter uma enxurrada aí de produtos chineses, como a gente viu em outros mercados, né? Exato. O roteiro tem sido, como você falou, muito parecido, e até em indústrias de relativa alta complexidade, como você citou, painéis solares e carros elétricos. A China hoje domina esses mercados, que historicamente eram dominados pelos ocidentais, e a gente acredita que o próximo setor aí a ter que encarar a competição chinesa, que é muito acirrada. A gente sabe que eles sempre investem, inclusive muitas vezes em sobrecapacidade em algumas indústrias, vai ser a indústria de semicondutores. Então é algo que a gente tem estudado bastante e aprofundado mais no tema. E tem a lei das consequências não esperadas, né? Em que você diz assim, olha, você não pode comprar os chips da NVIDIA, mas eu quero fazer inteligência artificial. E aí você acaba surpreendido por chips da Huawei, que na verdade não são muito diferentes de chips da NVIDIA de alguns anos atrás, né? Como é que foi isso? E a própria China incentivando em que as locais usem os chips da Huawei e não usem os chips da NVIDIA. Como é que está esse processo acontecendo? É isso, com certeza. Inclusive, uma das críticas, né, às sanções que os Estados Unidos colocou sobre a China é justamente o incentivo que você cria para que os chineses busquem alternativas locais domésticas, onde perde-se completamente o controle. Porque antes, imagina, se você podia comprar chips da NVIDIA, você sabia exatamente para onde que eles estavam indo, a quantidade, etc. Quando você cria uma cadeia local, ali fica tudo doméstico dentro da China, você perde completamente essa visibilidade. Agora, respondendo a sua pergunta aos chips da Huawei, eles têm sido um caso de sucesso mesmo da China. A Huawei é uma das principais empresas de tecnologia chinesa. Lá atrás ela batia de frente com a Apple na produção de smartphones, tinham smartphones muito bons, inclusive o primeiro Trifold, né, que é um smartphone que dobra em 3 partes, veio da Huawei, então eles sempre tiveram tecnologia de ponta. Eles tiveram anos ali difíceis depois das sanções de 2019, então 2020 e 2021 foram anos muito difíceis para a Huawei, que teve muito apoio do governo, e a partir ali de 2022 eles conseguiram sair dessa dificuldade com muitas inovações, como por exemplo esse celular que eu acabei de citar. E na parte de AI também não tem sido diferente, eles têm aproveitado todo esse conhecimento que eles já tinham de smartphone, de serem um dos maiores produtores de smartphone da China e do mundo, consequentemente, e criado ali o seu design e o seu software que atenda às necessidades dos chineses. E isso também com muito apoio das empresas locais, né? A gente sabe que na China existe um governo central que planeja e instrui e recomenda o que as empresas, mesmo o setor privado, e o público com certeza, mas também o setor privado deve fazer. Então você teve ali uma simbiose, uma parceria muito forte da Huawei com os principais players chineses de tecnologia. Então, em conclusão, o chip da Huawei tem se tornado cada vez mais competitivo frente às alternativas que estão disponíveis para a China. Claro. Hoje o último chip da Huawei já é até melhor, né, do que o chip que a NVIDIA pode vender para a China, né?
Sim. Então, já mostra que eles começam a ficar... Tanto é que a gente ouve a China querendo colocar restrições à importação dos H20, né, que são esse tipo da NVIDIA, né? Não é nem uma questão dos Estados Unidos já colocar. A China falou, não preciso mais de vocês, né? Se é para isso. Claro que os chips de última geração da NVIDIA, que ela vende para o Ocidente, são muito melhores que esse da Huawei, assim, né? É até incomparável ainda, né? Sim. Mas não chega a ser espantoso de quão rápido eles conseguiram chegar já nesse chip, que é de um chip de 2 anos atrás, mais ou menos, né? Sim. Então, com certeza estão produzindo com uma eficiência muito menor, um custo muito maior, né? Do que a TSMC, que é a empresa taiwanesa, né? Consegue produzir com os equipamentos de alta tecnologia que ela consegue importar, né? Diferentemente da China. Mas é realmente espantoso quão rápido, quando eles focam numa indústria, eles vão conseguindo avançar. Não dá para ignorar isso, né? E tem precedentes, né? E tem precedentes aí de indústrias complexas, né? Como a gente já citou, mas vale lembrar novamente, painéis solares, carros elétricos, em que hoje os melhores do mundo são chineses, né? Vale aquela máxima da arte da guerra, né? Nunca deixe seu inimigo ser opções, né? Ele acaba achando um caminho. E estão desenvolvendo, na verdade, um parque interno disso, né? Empresas de semicondutores deles, né? Até a SMC deles, né? Sim. Guardando as proporções, né? Como é que está esse parque? Que empresas são essas? Sim, a China ela tem basicamente repetido toda a estrutura que existe no Ocidente na cadeia de produção de semicondutores. É muito, muito parecido. Então você tem empresas de design, como por exemplo a Huawei, que faz o design do chip, e a Cambricon, que é outra empresa também, que faz o design dos chips de AI, pensando aqui só em AI. Esse desenho depois, a produção é outsourced para uma empresa, para uma foundry, que no caso da China é a SMIC, ou também chamada de SMIC. E ali, de fato, você fabrica o chip. A SMIC seria equivalente à TSMC, a Huawei seria equivalente à NVIDIA. E ali também não só isso, os próprios equipamentos que são usados dentro da SMIC para a produção desses chips, também existe uma cadeia de suprimentos local da China, como por exemplo a Naura e a AMEC, que são empresas que a equivalente no Ocidente seria a Applied Materials e a Lam Research, que são empresas gigantescas desse setor que a gente chama de semicaps, né, ou Semiconductor Equipments. Então, eles têm replicado e têm tido bastante sucesso. Hoje, mais ou menos 20% de todo o investimento em equipamento de produção de semicondutores da China é suprido pelos locais. No caso, principalmente a Naura e a AMEC. Existem muitas outras, mas essas são as duas grandes. É importante para as pessoas estarem ouvindo falar, né? Você tem esses semicondutores mais de ponta, né? Que normalmente são os lógicos, né? De 2 nanômetros, 3 nanômetros. E você tem uma cadeia enorme de semicondutores que a gente chama de analógicos, né, que são menos sofisticados e são feitos de várias empresas, né, Texas Instruments, né, várias outras empresas ao redor do planeta. E a gente tem visto essa área performar mal e por muito tempo a gente não estava nem entendendo. Como é que você vê os riscos para essa área, Leandro? Assim, a gente vê uma evolução, como a gente comentou aqui, muito grande da parte de equipamentos aí, chineses, né? É claro que existem elos dessa cadeia, né, que até o Gui comentou aqui, né, que a parte de litografia, que é um dos elos, né, você tem vários processos para chegar na produção do chip, né, lembrando assim, a gente fala de 2 nanômetros, né, o que é um nanômetro? É a distância entre os transistores, né, 1 nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então assim, você imagina o nível de precisão que você precisa... São poucos átomos, né? O nível de precisão que você precisa desse equipamento para você conseguir produzir um nível de excelência ali, um chip, né? Eu acho que o espelho que faz litografia só pode ter erro de um átomo. Sim. Exato. Isso, o erro permitido é um átomo. Então, quando você pensa nessa parte de chips muito avançados, né, que a gente vai ver os chips muito avançados nos equipamentos, nos smartphones de última geração, né, Apple sempre lidera, né, nesse processo ali de ter os chips mais avançados. Você vai ter logo em seguida esses GPUs da NVIDIA, né, que também demandam aí, esses transistores cada vez menores. Mas quando você fala desses equipamentos, desse tipo de produto, ainda está alguns anos à frente, né, o Ocidente, né, e principalmente quando você pega esse elo da parte de litografia, né, que é dominada, é um monopólio da empresa holandesa ASML. E o monopólio, assim, é difícil de você quebrar, né, porque o que faz a ASML ser ASML, né, são anos investindo num processo chamado EUV, né, que é Extreme Ultraviolet, né. Correto.
E esse processo que alguns anos atrás a gente nem sabia se seria viável economicamente, né? Essa empresa passou anos, décadas investindo nesse processo que a gente não sabia a viabilidade econômica, eles conseguiram chegar lá. E é uma empresa que ela tem na cadeia mais de 600 fornecedores. Um deles, o espelho que você comentou, que é a Zeiss, a empresa alemã. Então, não é simplesmente uma máquina que você vai lá e consegue fazer, você tem que preparar toda a sua cadeia de suprimentos para você chegar nesse nível de qualidade. A China está fazendo isso, né? Ela está investindo, mas nessa parte, para você chegar nesse produto de alta qualidade, com o custo que o Ocidente faz, de forma a ela conseguir inundar o mercado e brigar com uma TSMC, por exemplo, ainda está muito longe. Né? A TSM ainda tem anos à frente. Mas quando você vai indo para trás da cadeia, né, para outros elos da cadeia, outros equipamentos, e para produzir chips mais simples, mais básicos, a história é outra. Né? A história é completamente diferente. Até um dado que a gente viu nessa pesquisa, né, que a China hoje ela tem 55%, né, de autossuficiência na produção de chips, sem ser esses de última geração, de última ponta. A expectativa é que em 2 a 3 anos ela atinja 100%. Então, olha como ela está avançando. Então, assim, isso vai ter um impacto, né, em toda empresa toda cadeia de chips que a gente chama de analógicos, uma Texas Instruments, né, uma ADI da vida. Hoje a BYD já faz seus próprios chips. Ela tem uma Foundry, né? Ela faz seus próprios chips. Sim, ela tem verticalizado. Então, isso aqui pode acontecer, talvez, não sei. A gente vê o que aconteceu com a indústria de automóveis, né? A indústria de automóveis alemã, né? Ela tem sofrido demais, né? Você vai na rua, você encontra vários carros chineses. Né? Então, assim, eles mudaram completamente o nível de competição e realmente, muitas vezes fazendo um excesso de produção, produzindo produtos muito mais baratos, eles derrubam as margens do setor. Né? Então a gente pode estar vendo a mesma coisa para acontecer nos próximos anos aí com essa cadeia de semicondutores analógicos, né? Que são os mais básicos. E memória também, né? Como é que está a memória? Memória também. Memória é um processo bastante similar. A memória ela tem alguns gargalos também de litografia, menos do que na parte de lógica avançada, por exemplo, nos chips mais avançados. Mas memória, a história tem sido similar também. Dentro do possível, dentro do que eles têm acesso, por exemplo, os chips que se chama Legacy, que é, por exemplo, o DDR4, e pensando em DRAM, né, pensando num tipo específico de memória, eles já têm inundado o mercado. Os preços de DDR4 têm colapsado. O DDR5, que requer algumas camadas de EUV, que o Leandro estava explicando, eles ainda não conseguiram chegar lá, mas talvez seja dos semicondutores avançados o que eles estão mais próximos de conseguir um avanço ali, mesmo usando os equipamentos que eles têm disponíveis. Então, isso a gente já tem observado no mercado de memória. Inclusive, foi o que causou um colapso de preço das ações, no preço da commodity, né, na memória commodity, e, consequentemente, das ações, começando na metade do ano passado. O setor de memória sofreu bastante, tem sofrido bastante, né, desde a metade do ano passado. É isso, né? Você deixa você tenta restringir, né? Você acaba florescendo aí uma destruição criativa, um processo criativo dentro dessa economia, né? E você vê a China, que a gente não esperava que fizesse esse catch-up dentro de semicondutores tão rápido acontecendo aí nos últimos 18 meses. É o momento que você aperta tanto que até o momento eles não precisam mais de você, né? Eles conseguem encontrar soluções que não precisam mais de você, né? Com certeza. Gente, quer aprender mais sobre isso, todo esse processo chinês, como é que a China está migrando para cima nesse processo de tecnologia? Vai lá no blog da Quineia, tá? Pega esse nosso paper, Fundação, tá? Vê a série da Apple, lê o livro do Isaac Asimov, sensacional, um dos melhores livros de ficção científica de todos os tempos. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Quineia Investimentos, LinkedIn, Quineia Investimentos, assina esse canal do YouTube, tá? Recomendo para os seus amigos, dá um like no vídeo se você gostou, tá bom? E, gente, até o próximo mês, com certeza a gente vai estar trazendo outro tema super relevante e super interessante para vocês. Um grande abraço e até a próxima.